Este é o Azul. Neutralidade carbónica até 2050, um corte de 55% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, um sistema alimentar mais sustentável, mais proteção da natureza, cidades mais amigas do ambiente, poluição zero. O que é que aconteceu às promessas do Pacto Ecológico Europeu? A um mês das eleições europeias é a altura de fazer um balanço destes 5 anos e olhar também para os desafios da próxima legislatura. Eu sou a Aline Flor e este é o podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Neste Dia da Europa, converso com o eurodeputado independente Francisco Guerreiro, integrado no Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. A proteção do bem-estar animal é uma das prioridades do eurodeputado ecologista português, que tem trabalhado para promover a biodiversidade e o combate às alterações climáticas. Já vamos descobrir como é que se consegue isto sem fazer parte da Comissão do Ambiente. Mas antes, o momento atual. Ao fim de 5 anos de trabalho dos eurodeputados e a fechar mais um ciclo da Comissão Europeia, quanto é que avançamos na União Europeia nas questões de ambiente e clima? Bem, em matérias sociais e económicas, alguma coisa, mas pouco. Em matérias climáticas, idem aspas. Infelizmente, nós fomos eleitos em 2019 com uma grande esperança da sociedade civil de realmente olhar para a economia de um outro prisma, ou seja, que internalizasse o máximo de custos, fossem eles sociais, reais, económicos, que integrasse todas as componentes da transição climática, os desafios que nós chegámos a declarar no Parlamento Europeu, a emergência climática, e portanto que não fosse só conversa de circunstância, mas que efetivamente se conseguisse descarbonizar e tornar mais justa esta transição em todos os setores, da energia, da agricultura, das pescas, na habitação, nas finanças, num sem número de atividades que, no fundo, compõem o seio da União Europeia e a vida diária de pelo menos 460 milhões de europeus. Começámos com o pé fora da porta, com o Brexit, não nos esqueçamos, portanto, começámos logo a ver a onda populista a emergir, portanto, ela sempre esteve lá, e felizmente conseguimos aprovar o Pacto Ecológico Europeu. Tivemos várias estratégias, nomeadamente para a preservação da biodiversidade, do prado ao prato. Tivemos o pacote legislativo Fit for 55, que no fundo é garantir que os vários setores se adaptam à meta de redução de 55% de emissões de gases com efeito de estufa até 2030, apontando para a neutralidade carbónica até 2050, mas lá está, isto foi tudo no início, antes de nós sermos confrontados com uma pandemia, com os planos de recuperação económica e com a guerra na Ucrânia e hoje em dia também com uma série de instabilidades no Médio Oriente e um pouco por todo o mundo. Vemos um acrescentar dos proteccionismos por parte dos Estados Unidos e da China, o que confronta-nos também com outras realidades e, portanto, as matérias climáticas ficaram um pouco, se não bastante, na gaveta e, portanto, temos visto um grande retrocesso. Fez alguma coisa, não o suficiente, segundo os dados científicos, e por isso estamos muito aquém. E dentro do Pacto Ecológico Europeu, o mais visível foram as medidas relacionadas com as emissões, não é? E mesmo que esta parte mais climática, digamos assim, tenha ficado na mesma aquém dos objetivos, não é, que a ciência nos colocava. Mas houve também outras estratégias que talvez tenha sido até mais preocupante terem saído enfraquecidas. Nós vimos o que aconteceu com a lei do restauro da natureza, não é, que esteve quase para ser rejeitada e acabou muito esvaziada no final das contas. Há também a estratégia da biodiversidade, não é, que ficou completamente fora do radar, e também a estratégia do prado ao prato, não é, sobre os sistemas alimentares, que foi quase empurrada com a barriga ao longo destes anos. Nesta frente mais ambiental e de biodiversidade, o que é que se conseguiu em termos do Pacto Ecológico Europeu? O que eu acho que ainda continua a falhar, e também aqui com alguma responsabilidade do grupo dos Verdes, a Aliança Livre Europeia, é a percepção por parte dos cidadãos de que estas questões climáticas ligadas à preservação da biodiversidade estão diretamente ligadas com o nosso modo de produzir, distribuir e consumir bens e serviços, ou seja, o que nós comumente conhecemos como economia. E, portanto, infelizmente, tem havido um descurar destas matérias e, portanto, a lei para o restauro da natureza passou à tangente no Parlamento, mas agora está no Conselho a tentar ser negociada, portanto, uma versão final em que, se tudo se prever, que teremos um Parlamento e possivelmente uma Comissão muito mais conservadora,
será possivelmente riscado grande parte das poucas linhas boas que ainda existem nesta lei, e considerando inclusive que o PPE, portanto o grupo que tem o PSD e o CDS, incluíram várias emendas que para eles eram essenciais e mesmo assim rejeitaram a proposta no Parlamento Europeu, portanto vejo com muita preocupação este resvalar de ambições climáticas, até porque, por exemplo, como estava a falar das estratégias, as estratégias são muito interessantes, mas são apenas estratégias e, portanto, se nós não alocarmos o dinheiro para a implementação destas mesmas, será muito difícil fazer o contrário. Por exemplo, nós no início do mandato aprovámos a Política Agrícola Comum, um pacote de 360 mil milhões de euros, para ajudar os agricultores a produzir determinado tipo de comida, alimentos, e ele vai contra os pressupostos que depois, mais à frente, aprovamos na estratégia do Prado ao Prato e na estratégia para a preservação da biodiversidade. E, portanto, a agricultura, que é o setor que mais destrói a biodiversidade, que mais água consome, recursos aquíferos na União Europeia, que é o maior utilizador de área arável e que tem uma grande componente de pecuária, que tem impactos dramáticos na emissão de gases com efeito de estufa e na poluição de recursos também aquíferos, é inconcebível, quer dizer, não há racionalidade. Agora, o que nós vemos é isto, quer dizer, os dados continuam a mostrar que nós, se continuarmos neste caminho, estamos nos 2,5, 3% de aumento de temperaturas médias, portanto, até ao final do século, mas, como nós temos também reparado, existem aqui fatores que são impossíveis de calcular e, portanto, as trajetórias climáticas poderão ser inclusive piores. E estamos a falar de países como Portugal que vão ser altamente afetados, com secas extremas, a falta de água, aliás, nós já vimos a escassez hídrica no sul, e depois estes movimentos populistas que são negacionistas climáticos e que acabam por crescer nestes lugares, o que é, para mim, algo que é um contrassenso. Portanto, no fundo, nós até podemos discordar de como é que lá chegamos, à descarbonização da economia, não é? E como é que a tornamos mais justa, mas negar os próprios dados climáticos, isto aqui é algo que só acontece numa força política na União Europeia, e é a extrema-direita, não há como negar isso. Uhum. O Francisco é do grupo dos Verdes, mas não está na Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu porque apostou em outras áreas, né, como as pescas e a agricultura, precisamente com esta ideia de que é preciso trazer a dimensão ecológica para outras frentes. Podia falar um pouco sobre o trabalho na Comissão de Agricultura, porque nós tivemos protestos de agricultores por toda a Europa e a resposta que a Comissão deu e o Parlamento aprovou, não é? Acabou por trazer recuos em dimensões ambientais. Portanto, como é que o eurodeputado viu estes protestos dos agricultores, tendo até em conta o que já conhecia, não é, do seu trabalho na Comissão da Agricultura, e quais são as soluções que já se conhecem que poderiam responder a estes apelos dos agricultores e também às necessidades de produção da Europa? Ao contrário do que pode parecer, até é bastante fácil. É uma questão de vontade política mais do que de recursos ou de acesso à tecnologia. Nós vivemos numa era hiperdigitalizada e, portanto, nós conseguimos analisar que se nós incluirmos todo o excedente produtivo, nós somos uma união que produz mais alimentos do que consome. Não obstante, nós temos uma grande ineficiência dentro do mercado interno, portanto, nós desperdiçamos cerca de 1/3 da comida que produzimos e, portanto, existe uma grande ineficiência de gestão de recursos. Afeta a isto, existe a concentração de recursos nestas grandes unidades industriais, sobretudo quando falamos de fundos europeus. Cerca de 70% das verbas europeias vão para apenas 20% dos mais industrializados dentro destes setores agrícolas. E, portanto, vemos que existe aqui uma desigualdade no acesso a estes recursos que deveriam ser, sobretudo, porque estamos a falar de dinheiro público, para quem mais necessita, nomeadamente os pequenos e médios agricultores. Nós vemos que a União Europeia, ao longo dos anos, tem perdido milhares de agricultores e, portanto, existe uma cada vez maior concentração deste setor. O que, por um lado, é natural, porque assim o tem sido noutros setores, mas a divisão da riqueza não tem acompanhado essa fileira. E, portanto, o que eu vejo é que a agricultura, como eu disse, que é um dos maiores emissores de gases com efeito de estufa, o maior destruidor da biodiversidade, o maior utilizador de recursos fundamentais à nossa existência como seres humanos, que são os recursos hídricos, acaba por nunca estar ou raramente contemplada. Houve uma revisão da diretiva das emissões industriais em que o setor agrícola foi muito pouco alcançado e mesmo o gado bovino foi excluído e, portanto, só haverá uma revisão em 2026 por parte da Comissão para, hipoteticamente, colocar esta fileira do setor pecuário nesta diretiva. E, portanto, vemos aqui um lobby do setor agroindustrial
sobretudo da pecuária, dos laticínios, que está diretamente ligada à indústria química, portanto, boa parte dos fertilizantes e antibióticos utilizados na agricultura e na pecuária estão direto ou diretamente relacionados com a pecuária, isto porque mesmo as produções superintensivas ou intensivas, como queiram chamar, vegetais, muitas delas vão para alimentar gado e, portanto, é um sistema altamente ineficiente de produção alimentar. E por isso eu vejo que estes movimentos estão organizados, boa parte deles para manter o status quo, e infelizmente as poucas medidas ambientais que se foram aprovando são as que estão a ser rasuradas e portanto aqui se vê a fraqueza de espírito da Comissão Europeia, nomeadamente do Ursula von der Leyen, que deveria tentar unir-se aos reais agricultores que no fundo querem transformar a sua agricultura, não é? O seu modo de produzir. E aqui vamos às soluções. As soluções são efetivamente muito fáceis. Primeiro, conceber que é impossível e é improdutivo e é claramente ineficiente nós continuarmos a promover este estilo de produção, distribuição e consumo, sobretudo de produtos pecuários. Não faz bem à saúde humana, não é bom aos ecossistemas, é impossível nós gerirmos uma sociedade com este nível de consumo de produtos animais e, naturalmente, não é bom para os ecossistemas. E, por isso, a própria concepção que não podemos financiar este tipo de produções, para mim devia ser um primeiro alerta. E esse dinheiro deveria ser utilizado por estes produtores para transitar para modos realmente sustentáveis de produzir alimentos, nomeadamente plant-based, por assim dizer, portanto, não direcionados com a pecuária. E aí sim, tudo o que era regimes de ecoesquemas serem reforçados, haver maiores graus de obrigatoriedade também a nível nacional para fazer esta transição e garantir que, uma diretiva aliás que também era para ser apresentada pela Comissão Europeia e que ficou na gaveta, que era o Sustainable Food Systems, que garantiria que desde a produção até ao escoamento, até à informação ao consumidor, o considerado a etiquetagem, o labeling, seria revisto para que realmente se garantisse que as pessoas soubessem, os consumidores soubessem o que é que estão a comer e de onde é que vem, e que fossem incentivados, porque, por exemplo, nós hoje em dia, numa superfície comercial, quando vamos pagar, temos aquela fileira gigante de doces, açúcares, artigos que não servem propriamente para nada benéfico da nossa saúde, mas eles estão lá expostos porque existe esse incentivo, não é? E, portanto, esse próprio marketing alimentar teria que ser revisto para ajudar, sobretudo, o consumidor, o cidadão, a ter escolhas mais sensatas. Naturalmente, cada um escolhe e come o que quer, não é isso que está em questão. Mas isso também ficou na gaveta. A própria revisão da lei, de toda a harmonização de leis em torno do bem-estar animal, que pressuporia nós caminharmos para um sistema cada vez menos intensivo de produção animal e que tivéssemos as mesmas regras para os agricultores externos que para os agricultores nacionais, também ficou na gaveta e, portanto, aqui também os agricultores ficaram prejudicados. Em última instância, os pescadores e os agricultores, porque no fundo têm mais ou menos a mesma dinâmica de financiamento e comercial, vão ser os mais prejudicados com estes impactos climáticos e depois serão estes mesmos que nos virão pedir ajudas para transitar e para ajudar a colmatar as perdas que terão. E por isso é simplesmente estarmos a jogar dinheiro para o lixo e perder tempo, que é valioso, infelizmente. Uhum. Até porque esta transição alimentar, também a nível da produção, já tem estado há algum tempo entre as recomendações dos órgãos consultivos, não é, científicos da União Europeia. São problemas que já estão estudados e já há soluções, não é, e caminhos com base na ciência. E estes mitos bucólicos que existem em torno da agricultura e da pesca, que são aqueles pequenos agricultores com a sua enxada, que cuidam dos animais e que vão à pesca num barquinho, parece uma casca de nós, e são os mais sustentáveis, os mais se preocupam, isso é totalmente falso. Mais de 98% da produção pecuária e ligada às pescas advém de unidades altamente industrializadas e, portanto, a externalização do seu impacto é diário e, portanto, enquanto nós não olharmos para a agricultura, e por isso também eu decidi estar na Comissão de Agriculturas e de Pescas, porque são altamente conservadoras, e achei que era essencial, mais do que ser mais um na Comissão de Ambiente, estar nestas comissões para falar destas matérias, porque elas continuam a não estar no radar. Mesmo a comunicação social não tem dado a abrangência que se deveria dar, até para as pessoas perceberem quando faltar alimentos nas prateleiras dos seus supermercados e dos seus mercados, já será tarde demais, porque os ciclos produtivos não são em 2, 3 meses, portanto, muitas vezes têm ciclos anuais ou bianuais e, portanto, nós realmente temos que garantir que a resiliência não é só produzir mais a qualquer custo ou com novas técnicas genómicas, que são sempre uma solução para
o futuro da humanidade, mas que acabam por nunca solucionar o problema que é estrutural e é político. Quais são os dossiês a que nós devemos estar atentos no arranque da próxima legislatura do Parlamento Europeu e da Comissão? Houve coisas que ficaram penduradas ou para onde é que nós podemos dirigir o olhar neste período de transição? Sim, primeiro temos que analisar a composição do Parlamento, portanto, perceber que forças é que irão operar e, sobretudo, onde é que o PPE, que se assume pelas sondagens continuará a ser o maior grupo político do Parlamento Europeu, portanto, onde se inclui o PSD e o CDS, com quem é que eles quererão fazer coligações? Se continuam a fazer aquela coligação tradicional que é PPE, liberais e socialistas, com os verdes, portanto, criando aqui uma força pró-europeia e não negacionista climática, ou se, como mostraram no final deste mandato, preferem fazer acordos com os conservadores e com a extrema-direita, que neste campo das alterações climáticas pensam exatamente igual. Portanto, só muda o rótulo, ambos são negacionistas climáticos e, portanto, desconsideram tudo o que é necessário para enfrentarmos esta crise. E daí emergirá a prioridade ou não de certos fecheiros. Da nossa parte, eu acho que continuaremos a lutar para que se mantenham estes regulamentos e estas diretivas para transitarmos o mais rapidamente possível. Tentarmos, eu acho que vai ser mais um esforço de contenção do que propriamente de avanços substanciais em matérias climáticas e de proteção da biodiversidade, infelizmente, mas eu diria que o hot topic será a lei para o restauro da natureza, sobretudo depois das negociações dos trílogos, para vermos o que é que emergirá dessa união de esforços. E depois, lá está, tudo o que tem a ver com revisão do bem-estar animal, também não esperamos grandes alterações, infelizmente. O Sustainable Food Systems, a diretiva também veremos que possivelmente será algo muito pela superfície e grande parte do mandato será dedicado a questões que tradicionalmente imperavam nas instituições europeias e que muito pouco farão para realmente alicerçar a transição que nós necessitamos e que vai acontecer quer nós queiramos, quer não. Isso é inevitável. A única diferença é se nós conseguimos fazer uma transição um pouco mais suave ou se vamos ser obrigados a fazer uma transição brusca, e aí certamente teremos dois caminhos, pelo menos na minha visão. Uma em que as pessoas realmente percebem o erro que se cometeu em não aprofundarmos estas matérias e em não dar força a movimentos que realmente sempre falaram destas matérias, interligando com todos os temas, a economia, a habitação, desigualdade social, desigualdade de riqueza, o próprio paradigma de consumo infinito, esta ideia de que nós podemos consumir tudo o que quisermos, quando quisermos e que não há limites à nossa imaginação, ou cairemos numa ditadura de necessidade porque as pessoas com medo rapidamente se aproximam a movimentos extremistas que oferecem sempre soluções fáceis, mas que não são soluções estruturais para os problemas. E, portanto, infelizmente, eu vejo este caminho. Espero que as pessoas percebam que não há necessidade de nós caímos em regimes totalitários para resolver problemas ecológicos, mas veremos. Já agora, e o objetivo da redução de emissões para 2040? Porque nós conseguimos pôr na lei do clima os 55% de redução até 2030 e houve, entretanto, uma proposta do órgão consultivo científico, não é, de reduzir entre 90% e 95% as emissões até 2040, que depois a Comissão Europeia decidiu propor uma redução de 90%. Estes 90% de redução até 2040 já estão garantidos ou ainda arriscamos ter um objetivo menos ambicioso? Como é que vai ser esse processo? Eu acho que depende muito da sensibilidade política, ou seja, não há nada fechado, aliás, na política, e nós podemos, através de derrogações e de não alinhamentos com os objetivos, perceber que mesmo que nós tracemos estes objetivos, eles derrapam e, portanto, muitas vezes estas questões são muito retóricas, são bonitas no papel e realmente também estão em legislação, mas depois não há consequência nenhuma, quer dizer, se a Comissão Europeia e a União Europeia não atingir estas metas, o que é que vai acontecer? A Ursula von der Leyen vai presa? Nós vamos ser considerados culpados em tribunal por não termos alcançado essas metas, os chefes de Estado vão ser responsabilizados. E o problema é este, é que no fundo depois também acabamos por não tornar efetivo estas legislações, havendo sempre a possibilidade, como se costuma dizer, fugir com o rabo à seringa, não é? E estamos a brincar com a vida não só de milhões de cidadãos, mas com a existência de outras espécies. Nós somos a única espécie que leva à extinção cerca de 10 mil espécies por ano e, portanto, isto é completamente inconcebível. Nenhuma outra espécie no planeta
sabendo da sua responsabilidade, o faz. E, portanto, acho que a falta de liderança também nos movimentos político-partidários também afastam muitas pessoas da política. E isso apenas dá espaço, não é, aos populismos, aos líderes com os chavões tradicionais. E, portanto, vamos ver. Não é por falta de tecnologia, não é por falta de riqueza, não é por falta de opções que nós não transitamos para uma sociedade que é benéfica para a generalidade de todos. Claramente. É mesmo porque continuamos a achar que este modelo que nos foi vendido de hiperconsumismo, que tem cerca de 100 anos, hipercapitalista, é a única forma de nós estarmos na sociedade. E com isto não estou a dizer que a única solução contrária é o socialismo extremado, ou o comunismo, etc. Há imensas formas de nós repensarmos a nossa sociedade. Agora, não parte é do princípio de nós acharmos que o planeta vai existir com este nosso consumo exacerbado. É impossível, não é sequer racional. Para fechar, pode falar um pouco sobre o seu trabalho nestes 5 anos. O Francisco fez a maioria do seu mandato enquanto eurodeputado independente, não é, desligado de um partido nacional. Depois é preciso gerir o trabalho parlamentar com um trabalho mais público, não é, de divulgação das suas causas políticas, e recentemente até estreou um documentário. Como é que se joga em todas essas frentes? Ou se calhar uma pergunta mais simples, o que é que faz um eurodeputado? Bem, eu diria que, em boa verdade, eu sempre fui um deputado independente, porque o primeiro ano que eu estive no Parlamento Europeu e ainda estava no antigo partido que representei e me representava, que era o PAN, estive sozinho. E, portanto, a diferença foi que eu aterrei e comecei a correr, e por isso não fiquei à espera do meio do mandato ou do final do mandato para conseguir dar provas. E, portanto, o dia a dia eu só ia para Estrasburgo e para Bruxelas para trabalhar, portanto, entrava muito cedo, saía muito tarde e depois voltava no fim de semana. E portanto estava lá meramente para trabalhar, e assim foi. Portanto, eu entrei logo, como eu disse, a correr. Dentro da política agrícola comum tivemos um grande debate em torno, não sei se recordam, da questão de tentarem limitar o lobby agroindustrial, a dominação de hambúrgueres plant-based, vegetarianos, vegan. Queriam bloquear essa possibilidade, e portanto também a possibilidade de bebidas vegetais terem desenhos e marketing que fosse alusivo ou que parecesse leite, por assim dizer. E portanto esses também foram dois segmentos que foram muito importantes. Eu consegui aprovar uma emenda dentro da política agrícola comum para terminar com os subsídios à tauromaquia, que depois infelizmente caiu quando no Conselho Espanha, eu sei que foi Espanha porque não há nada registado, mas nós sabemos que Espanha teve um papel preponderante, e portanto essa emenda desapareceu simplesmente. Infelizmente não conseguiu passar para a política agrícola comum final, mas também foi algo que logo no início eu trabalhei muito. Depois também fui relator sombra no FEAMPA, portanto o Fundo Europeu dos Assuntos Marinhos e das Pescas e da Aquacultura, e foi logo o maior fecheiro que eu tive em mãos de início. Portanto uma pessoa que nunca teve nas instituições europeias, entrar e ficar logo com as negociações em trílogo, um fecheiro tão grande, tão técnico, foi realmente muito exigente, e no final acabámos por votar contra, lá está, porque direcionou-se ainda dinheiro para a grande indústria da pesca, que era a que menos necessitava. Portanto elas têm um excedente orçamental e não necessitam desse apoio público, e portanto no fundo acabámos por estar contra, mas conseguimos também algumas emendas relativamente à proteção da biodiversidade aquática, à garantia que os fundos também fossem utilizados para a transição social, portanto melhorias das embarcações, quando fomos, por exemplo, acessos a casas de banho, que são muito precárias, à própria melhoria dos motores, que são muito poluentes e a maior parte são a diesel, e portanto que houvesse apoios à alteração dos motores destas embarcações, sobretudo para pequenas e médias embarcações. Um sem número de outras emendas que felizmente passaram, mas o relatório final não era assim tão bom, e então acabámos por estar contra. Depois, a meio do mandato, entrei na Comissão de Mercado Interno e Proteção do Consumidor, onde também estive ligado à componente do AI Act, que é relativamente à inteligência artificial. Também fui relator de uma opinião relativamente à interoperabilidade dos sistemas dentro da União Europeia das administrações públicas, ou seja, como é que elas podem comunicar melhor para ter melhores atualizações dos seus recursos sem estar a duplicar, e portanto coisas que são às vezes um bocado técnicas, mas muito interessantes. E portanto, no fundo, fui bebendo e trabalhando, e mesmo no final do mandato, quando a maior parte dos candidatos estavam em campanha, eu ficava com os fecheiros todos, e portanto aproveitei para trabalhar ainda mais um bocadinho e aprender também bastante. E como disse, fiz o documentário Carne a Pegada Insustentável, que pode ser vista gratuitamente na plataforma Waterbear. Está a ter um grande, grande impacto. Tenho ido a imensas escolas. Já agora pode falar um pouco sobre o documentário? Sim, é uma das áreas que pouco se fala quando se analisa as transições que nós precisamos de fazer, não é? Para diminuirmos
o impacto das emissões de gases com efeito de estufa, para proteger a biodiversidade, para garantir o acesso a recursos essenciais da nossa existência, como os recursos hídricos. A agricultura está sempre em terceiro plano, nem em segundo plano. E, portanto, eu achei que era conveniente, bebendo também da experiência que tive nestes anos, fazer um documentário que não tem o cariz moralista que se calhar muitos outros têm, ligado a estas componentes, não é? Do bem-estar animal e da promoção de um estilo de vida sem consumo de proteínas animais, e que focasse em 3 grandes áreas: a área da saúde, saúde humana individual e coletiva. É impossível nós projetarmos, por exemplo, um SNS se não olharmos para a questão da alimentação e da prevenção, e portanto ela inerentemente terá que ter uma redução dramática do consumo de proteínas animais, sejam elas terrestres ou aquáticas, e obviamente que a redução pressupõe o flexitarianismo, que é consumir pontualmente algumas proteínas animais, ou vegetarianismo ou veganismo. E depois as outras 2 áreas, que é naturalmente o bem-estar animal, e portanto demonstrar, nós temos algumas imagens, são apenas cerca de 2 minutos de imagens que são gráficas, são violentas, mas que demonstram que na União Europeia aquela ideia bucólica, não é? Que nós temos as melhores regras de bem-estar animal e que é tudo muito bonito, depois barram com a realidade. E, portanto, é uma indústria altamente cruel, a indústria das mais cruéis que existe, e que está sempre escondida sob um manto de opacidade. Ninguém consegue visitar um matador. Os processos mesmo de transporte de animais vivos são dantescos, e, portanto, há sempre um grande secretismo em torno deles. E depois a questão ecológica, não é? Esta ideia de que o setor agroalimentar, que está na fatia dos maiores poluidores, dos maiores emissores de gases com efeito de estufa, e estamos a falar de CO2, mas também de metano, e que é de longe o maior destruidor de biodiversidade, também aqui na União Europeia, de consumo de recursos hídricos. E, portanto, não falar da agricultura e da redução destes bens alimentares é um fracasso na política, pelo menos para mim. E depois mostrar exemplos positivos, não só em Portugal, mas noutros lados da Europa e do mundo, em que já existem pessoas a fazer estas tradições, porque aqui existem imensas coisas a acontecer. E, portanto, o documentário é 1 hora de explicação factual, científica, e depois exemplos positivos de como é que podemos ou devemos transitar, sendo que, naturalmente, a escolha será sempre de cada um, mas não falar desta realidade, para mim, é um falhanço político estrutural. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Calouste Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.